Elisa ficou sem reação, o rosto pálido, as mãos tremendo, enquanto o primo dele, visivelmente bêbado, gritava que ela tinha um amante e vinha enganando o noivo há meses. As pessoas começaram a cochichar, a julgar, a apontar. E o pior de tudo, ela tentava falar, mas ninguém deixava. E quanto mais ela ficava em silêncio, mais parecia culpada. O noivo olhava para ela com decepção. A mãe dele a chamava de interesseira. E ali, no meio da igreja, Elisa começou a perder tudo. Mas tinha uma coisa que não encaixava, porque aquilo não parecia só culpa, parecia medo de alguém ali dentro. Se você gosta de histórias com segredos escondidos, reviravoltas e justiça que vem na hora certa, se inscreve agora no canal Segredos e Destinos e deixa o seu like para nos apoiar, porque o que essa mulher estava escondendo vai mudar tudo. A igreja estava em silêncio quando o padre ergueu os olhos do livro e respirou fundo, pronto para conduzir o momento mais esperado da cerimônia. A luz dos vitrais coloridos se espalhava pelo chão, desenhando sombras suaves entre os bancos lotados. O ar tinha cheiro de flores e madeira antiga, aquele tipo de ambiente que faz tudo parecer sagrado e definitivo. No altar, Elisa parecia calma por fora, mas por dentro o coração batia descompassado, como se algo não estivesse completamente no lugar. O vestido branco, simples e elegante, moldava seu corpo com delicadeza. O cabelo castanho preso deixava seu rosto à mostra e seus olhos carregavam uma mistura de emoção e tensão. Um tipo de tensão que quase ninguém percebe, mas que está ali, escondida, esperando o momento certo para aparecer. Ao lado dela, Daniel segurava suas mãos com firmeza. Alto, postura impecável, terno escuro ajustado, ele era o retrato da segurança. Ou pelo menos parecia ser, até aquele instante. Porque às vezes, o momento mais bonito da vida é exatamente onde tudo começa a desmoronar. Se alguém aqui tem algo contra essa união... O padre nem terminou. A porta da igreja se abriu com força, batendo contra a parede e ecoando como um trovão pelo salão. O som fez vários convidados se virarem ao mesmo tempo assustados. Um silêncio pesado caiu. E foi quebrado por uma voz carregada de álcool, raiva e intenção. "Para esse casamento agora!" O grito atravessou tudo. Vinícius entrou. O primo de Daniel vinha cambaleando, mas não o suficiente para parecer perdido. O rosto estava vermelho, os olhos semicerrados, a camisa aberta no colarinho, a gravata torta, o cabelo bagunçado. Mas o olhar estava firme demais para ser só bebida. Aquilo era planejado. Ele caminhou pelo corredor central, ignorando os olhares, ignorando o padre, ignorando tudo. Até parar e apontar direto para Elisa. "Você vai mesmo casar com essa mulher, Daniel? Vai subir nesse altar com uma traidora? Com uma mulher que tem amante?" O tempo travou. O padre ficou imóvel, segurando o livro aberto, sem saber se interrompia ou se aquilo já estava fora de qualquer controle humano. Uma senhora no banco da frente levou a mão ao peito. Um homem mais atrás já puxava o celular discretamente. O ambiente sagrado começava a se transformar em palco de humilhação. Elisa congelou. O corpo inteiro travou, mas não foi só surpresa. Foi reconhecimento. Por uma fração de segundo, o olhar dela encontrou o de Vinícius e desviou rápido demais. Um gesto pequeno, mas cheio de significado. Como quem já sabia que aquele momento ia chegar. O buquê tremia nas mãos dela. Daniel sentiu e soltou as mãos dela devagar. Não foi um movimento brusco, mas foi suficiente. "Do que você está falando?" Ele perguntou, a voz baixa, controlada, mas com uma tensão que já não conseguia esconder. Vinícius riu. Um riso seco, amargo, quase satisfeito.
Tô falando da sua noivinha perfeita, da santa do altar, da mulher que te enganou por meses e ainda teve coragem de vir de branco aqui na frente de todo mundo. Os cochichos cresceram. Duas mulheres se inclinaram uma para a outra. Um homem levantou levemente do banco para enxergar melhor. A mãe de Daniel, elegante, postura rígida, cruzou os braços devagar, os olhos frios cravados em Elisa. Ali já não havia dúvida. Havia julgamento. Humilhação pura! Elisa tentou falar. Isso não é verdade. Mas a voz falhou, saiu fraca, quebrada, insegura demais para convencer alguém naquele momento. E Vinícius não perdoou. Então diz na frente de todo mundo que você não encontrou outro homem escondida. Diz que você não estava enganando ele. A palavra verdade oculta parecia ecoar no silêncio entre os bancos. Elisa olhou para Daniel, buscando apoio, mas encontrou outra coisa: dúvida. Um orgulho ferido começando a crescer ali, bem na frente dela. E isso machuca mais do que qualquer acusação, porque quando quem te ama começa a questionar, o mundo inteiro perde o chão. Vinícius avançou mais um passo, invadindo o altar sem respeito nenhum. O cheiro de álcool ficou mais forte, mas o olhar estava frio demais. Eu tentei te avisar antes, Daniel, mas você estava cego, encantado demais para enxergar o que ela é de verdade. Elisa apertou o buquê com força. Algumas pétalas caíram no chão da igreja, se espalhando como pequenos sinais de algo sendo destruído ali, diante de todos. A respiração dela ficou irregular. O peito subia rápido, os olhos começaram a brilhar, mas não era só emoção. Era medo. Um medo antigo, pesado, porque dentro dela existia um segredo escondido. E ela sabia exatamente até onde aquilo podia chegar se fosse revelado da forma errada. E naquele momento, ela percebeu que tinha perdido o controle da situação. O padre deu um passo atrás. A cerimônia tinha acabado. Aquilo agora era outra coisa. Daniel encarava Elisa em silêncio, esperando, exigindo uma resposta que ela não conseguia dar. E Vinícius, percebendo que tinha a atenção de todos, respirou fundo, erguendo o queixo com uma segurança assustadora. E eu não vim aqui só com acusação. Ele fez uma pausa longa. Olhou ao redor. Saboreou o silêncio. E então completou com um leve sorriso. Eu vim com detalhes. Horários, lugares, nomes e até mensagens. Um murmúrio mais forte percorreu a igreja. Alguém levantou do banco. A mãe de Daniel ficou pálida. E Elisa, dessa vez, não conseguiu esconder. O olhar dela mudou, não de culpa, mas de pavor, como se aquilo fosse só o começo. E foi exatamente ali que o caos começou de verdade. Primeiro vieram os cochichos baixos, quase escondidos, mas se espalhando entre os bancos, como se alguém tivesse acendido um pavio invisível. Uma mulher se inclinou para a outra. Um homem virou o corpo tentando escutar melhor. Outro já levantava o celular sem nem disfarçar. A cerimônia tinha acabado. Aquilo agora era outra coisa. E Elisa estava no centro. No altar, ela mal conseguia respirar. O peito subia rápido. O ar parecia não entrar direito. As mãos tremiam tanto que o buquê já estava deformado. Pétalas caídas pelo chão da igreja como pequenos sinais de uma humilhação que só aumentava. Daniel não olhava mais para ela como antes. Agora havia distância. E pior, dúvida. Vinícius percebeu isso no mesmo instante e avançou mais um passo, como um predador que sente quando a presa começa a enfraquecer. Quer que eu continue, Daniel? Ele disse, a voz mais firme agora. Ou você prefere continuar fingindo que não está vendo? O padre tentou intervir outra vez. Isso precisa parar agora, você está desrespeitando. Não. Vinícius cortou, virando bruscamente. O senhor pode até tentar manter isso aqui bonito, mas a verdade já entrou nessa igreja. E entrou mesmo.
Um homem no fundo se levantou. Duas mulheres trocaram olhares tensos. A mãe de Daniel já não escondia o desprezo. O ambiente sagrado tinha se transformado em julgamento público. Você quer saber como eu sei disso tudo? Vinícius continuou, olhando diretamente para Daniel. Eu acompanhei. Elisa gelou. Dessa vez, não foi só medo, foi pavor. Eu vi ela saindo, nos mesmos dias, nos mesmos horários. Ele começou, andando devagar pelo altar, sempre com a mesma desculpa, sempre olhando o celular, sempre nervosa. Os cochichos aumentaram. Teve uma vez, ele continuou, que eu segui ela. Essa frase caiu como uma pedra. Elisa deu um passo à frente, o corpo travando. Para com isso, ela disse, mais urgente agora, você está mentindo. Mas a voz dela já não tinha força, porque agora tinha detalhe, e detalhe convence. Segui sim, ele respondeu, olhando direto para ela. E sabe onde você foi? Silêncio. Pesado. Total. Um apartamento. Do outro lado da cidade. O impacto foi imediato. Um murmúrio mais alto percorreu a igreja. Alguém levou a mão à boca. A mãe de Daniel fechou os olhos por um instante, como se aquilo fosse a confirmação que precisava. Daniel ficou imóvel. O olhar dele mudou de vez. Agora não era mais só dúvida. Era dor. Era orgulho ferido. E isso destrói mais rápido do que qualquer verdade. Elisa tentou falar. Não é isso. Você não sabe. Eu sei sim. Vinícius explodiu, avançando mais um passo. Eu sei porque eu vi você entrando lá. Eu vi você saindo. Eu vi você escondendo o celular. A palavra verdade oculta parecia crescer dentro da igreja. As pessoas já não estavam só ouvindo, estavam acreditando. E não foi só uma vez, Daniel. Ele continuou, agora mais controlado. Foram várias. Ele fez uma pausa, olhou ao redor, saboreou o momento. Sempre no mesmo horário, sempre no mesmo lugar, sempre com alguém esperando por ela. O olhar de Elisa mudou. Não era culpa, era desespero. Mas naquele momento, ninguém sabia diferenciar. E isso era exatamente o que ele queria. Daniel passou a mão no rosto, tentando organizar tudo, mas quanto mais pensava, mais lembranças começavam a surgir. Pequenas ausências, pequenos atrasos, pequenos silêncios. Tudo agora parecia ganhar outro significado. E é assim que o destino transformado começa, não pela verdade, mas pela dúvida. E sabe o melhor? Vinícius disse com um leve sorriso. Eu posso dizer até quando foi a última vez. A igreja inteira travou. Ontem, o impacto foi seco, direto, pesado. Um não acredito escapou de alguém no fundo. Elisa sentiu o chão sumir, porque aquela parte era verdade. Ela tinha saído. Ela tinha ido até lá, mas não pelo motivo que todos estavam pensando. E era exatamente isso que aprendia. Porque o segredo escondido que ela carregava, agora estava sendo usado contra ela. E se você quiser, Vinícius continuou, olhando diretamente para Daniel. Eu posso falar o nome dele também. Daniel virou o rosto lentamente para Elisa, esperando, exigindo. E Elisa, com os olhos cheios, a respiração falhando, dessa vez não conseguiu responder. E foi nesse silêncio que a história dele começou a parecer verdade. Fala alguma coisa, Elisa. A voz de Daniel veio mais alta, mais dura, cortando o barulho da igreja que já estava completamente fora de controle. Gente levantando dos bancos, comentários sem nenhum cuidado, celulares apontados. Ninguém mais fingia respeito. Aquilo virou um tribunal. E Elisa estava sendo julgada ali, ao vivo. Ela tentou responder. Os lábios se moveram, mas o som não saiu. A respiração estava irregular, o peito subindo rápido, como se o ar não fosse suficiente.
As mãos tremiam tanto que o buquê já estava deformado, flores caindo no chão uma atrás da outra. E quanto mais ela demorava, pior ficava. Eu tô esperando. Daniel insistiu, agora mais agressivo. Você foi ou não foi para esse lugar? A pergunta veio direta, pesada, e Elisa travou. O olhar dela vacilou, desceu por um segundo e voltou. Mas não respondeu. Tá vendo? Vinícius disse na hora, apontando. Nem negar ela consegue. Que vergonha! Alguém falou alto, sem se preocupar em esconder. No altar, outra voz completou. O peso da humilhação agora era impossível de ignorar. A mãe de Daniel se levantou com calma. Calma demais. Caminhou até mais perto do altar, olhando Elisa de cima a baixo, com aquele tipo de olhar que não só julga, mas diminui. Eu sabia que tinha algo errado, ela disse fria, desde o começo. Elisa fechou os olhos por um instante. Sentiu, mas não reagiu. Sempre muito discreta, muito certinha. A sogra continuou com ironia, mas no fundo, era só mais uma fingindo. Algumas pessoas assentiram, outras trocaram olhares, e Elisa continuava ali, sozinha. Você acha que engana quem? A mulher continuou. Esse tipo de comportamento, sair escondido, celular no silencioso, isso tem nome. Ela fez uma pausa e completou, sem suavizar. Mulher interesseira. O impacto veio direto. Alguém murmurou. Sabia. Daniel passou a mão no rosto, claramente abalado, mas agora já contaminado por tudo aquilo. Me responde, ele disse mais frio. Você estava lá ontem? Elisa respirou fundo. Tentou falar. Daniel, eu posso explicar, mas a frase não terminou. Explica agora. Ele cortou mais alto, porque até agora tudo está contra você. O orgulho ferido dele já dominava tudo. E aquilo só aumentava a pressão. Eu não criei meu filho para isso, a mãe dele disse olhando diretamente para Elisa, para ser feito de bobo por alguém que só queria subir na vida. Mais um golpe, direto. Você olhou para ele como oportunidade, não como homem, ela continuou. E agora está aí, sendo exposta. Elisa sentiu o corpo enfraquecer. As pernas quase não sustentavam mais. Uma lágrima escorreu, silenciosa. Mas ninguém ali parecia disposto a enxergar aquilo como dor, só como culpa. Fala logo quem é, alguém disse no meio dos convidados. Acaba com isso. Ou já cansou dele também? Outro comentou, rindo baixo. Deve ter mais de um. As palavras vinham de todos os lados agora, e cada uma delas parecia apertar mais o peito dela. Olha para mim, Daniel disse, mais baixo, mas ainda firme, e diz a verdade. Elisa olhou, os olhos vermelhos, a respiração falhando, o rosto já sem controle. Ela queria falar, queria, mas algo travava, e esse algo só fazia parecer pior. Tá vendo? Vinícius disse com aquele sorriso discreto. Quem não deve, fala. Quem fica assim é porque foi pega. A dúvida virou quase certeza no ambiente, e isso era visível. Elisa balançou a cabeça de leve. Não é assim. Saiu baixo, fraco, quase inaudível. Então como é? Daniel respondeu na hora. Porque você não está ajudando em nada. Ela abriu a boca, mas parou. O olhar dela foi direto para Vinícius por um segundo. Rápido, mas cheio de algo estranho. Medo, culpa. Ninguém sabia dizer. E isso só piorava tudo. Eu sabia, a sogra disse cruzando os braços. Esse silêncio diz tudo. Outra lágrima escorreu, e dessa vez Elisa não conseguiu segurar. Mas não chorou alto, não fez cena, só ficou ali, quebrando por dentro, na frente de todo mundo. E aquilo, de um jeito silencioso, começou a incomodar algumas pessoas, porque mesmo parecendo culpada, tinha algo naquela reação que não batia completamente, algo fora do lugar,
Mas ninguém queria parar para pensar nisso agora. Era mais fácil julgar. Acaba com isso logo, Daniel, a mãe disse. Você não merece passar por isso. Daniel ficou em silêncio por alguns segundos, olhando para Elisa, esperando uma última chance. E Elisa não conseguiu dar. E foi nesse momento que, para todos ali, ela parecia ter perdido qualquer defesa. Enquanto isso, Vinícius apenas observava, quieto, satisfeito, como alguém que tinha conduzido tudo exatamente até onde queria. E quanto mais Elisa se calava, mais a história dele parecia verdade. Daniel ficou olhando para Elisa por alguns segundos, como se estivesse tentando arrancar alguma resposta do silêncio dela. Algum sinal que desmentisse tudo aquilo. Mas quanto mais ele olhava, menos encontrava. E quando a dúvida começa a crescer desse jeito, ela ocupa tudo. Você está me escondendo coisa, ele disse baixo, mas firme. A frase caiu pesada. Elisa sentiu o impacto no mesmo instante. Daniel, eu posso explicar. Ela começou dando um pequeno passo à frente. Então explica. Ele cortou seco, porque até agora nada faz sentido. Ela respirou fundo, tentando organizar as palavras. Eu fui lá, mas não era. Você foi? Ele interrompeu de novo, a voz subindo. Então, você estava lá mesmo? O erro foi instantâneo. Ela travou, porque tentou explicar, mas acabou confirmando o que ele mais temia. Não é isso que você está pensando, eu. Então, o que é? Ele cortou outra vez mais duro, porque você só piora. Os cochichos voltaram mais fortes. Meu Deus, ela admitiu. Tá tudo aí. A palavra humilhação agora estava estampada no rosto dela. Elisa tentou de novo. Eu não fui para encontrar ninguém, eu fui porque... Porque o quê? Daniel interrompeu, já irritado. Porque resolveu sair escondida? Porque estava com alguém e não queria que eu soubesse? Não! Ela respondeu mais alto dessa vez, a voz falhando. Não é isso! Mas já não adiantava. O ambiente já estava contaminado e ele já estava ferido demais para ouvir. Então fala direito, ele insistiu. Para de frase pela metade. Ela abriu a boca novamente. Eu estava sendo... Mas parou. O olhar dela foi direto para Vinícius por um segundo. E isso acabou com tudo. Daniel percebeu. Tá vendo? Ele disse com amargura. Nem consegue terminar. O orgulho ferido dele agora falava mais alto que qualquer tentativa de escutar. Eu só quero a verdade, ele continuou mais frio. Mas você não fala. Eu tô tentando, Elisa disse desesperada. Você não deixa eu terminar. Mas ele não recuou. Porque toda vez que você começa, vem mais coisa errada. Ela respirou fundo, o peito apertado, o coração acelerado. Eu não te traí, eu... Elisa, para! Ele cortou, agora com mais força. Você acha que eu sou o quê? A pergunta veio carregada de dor. Eu vi você mudar, eu vi você estranha, eu vi você distante, ele continuou. E agora isso tudo aparece do nada. Elisa balançou a cabeça, lágrimas escorrendo sem controle. Não apareceu do nada, eu... Então, por que você não me contou? Ele interrompeu mais uma vez, dessa vez quase gritando. A igreja inteira silenciou por um instante. O impacto foi forte. Elisa ficou sem reação, porque aquela pergunta, ela não conseguia responder sem abrir tudo. E abrir tudo era exatamente o que ela não podia fazer ali. Tá vendo? Vinícius disse com um tom baixo, mas calculado. Quem não deve... Não se enrola assim. Daniel fechou os olhos por um segundo, tentando se segurar, mas já era tarde. Eu não reconheço mais você, ele disse, olhando direto para Elisa. A mulher que eu conheci falaria, se defenderia, olharia no meu olho e explicaria tudo. Cada palavra era um golpe.
Eu tô tentando. Ela disse, quase implorando. Você precisa me ouvir. Eu já ouvi o suficiente, ele respondeu, cortando mais uma vez. E dessa vez foi definitivo. Elisa sentiu. Porque agora não era mais interrupção por raiva. Era decisão. Você teve tempo para me contar, ele continuou. Teve várias chances e escolheu esconder. Ela balançou a cabeça, tentando negar, mas já sem força. Não é assim. Então como é? Ele cortou de novo, mais frio. Porque você não consegue dizer. Silêncio. Não porque ninguém falava, mas porque ela não conseguia mais. A voz não vinha. As palavras não se organizavam. E o medo travava tudo. Daniel deu um passo para trás. E esse passo foi como uma sentença. Eu não posso continuar com isso, ele disse. Elisa arregalou os olhos. Daniel, espera. Eu posso. Não. Ele interrompeu pela última vez, sem elevar a voz, sem emoção. Eu não posso. E ali, ela entendeu. Não era mais sobre explicar, era sobre ter perdido. Enquanto todos viam uma mulher que não conseguia se defender, o que ninguém percebia era que cada vez que ela tentava falar, ela estava mais perto de revelar algo que poderia destruir muito mais do que aquele casamento. Mas agora, já era tarde demais para tentar. Chega. A voz de Elisa saiu baixa, mas firme. Dessa vez, ninguém ignorou. O barulho da igreja começou a diminuir, não por respeito, mas por curiosidade. Todo mundo queria ver até onde aquilo ia. Elisa deu um passo à frente. As mãos ainda tremiam, o rosto molhado de lágrimas, o peito subindo rápido. Mas algo tinha mudado. Ela não estava mais só sendo atacada. Ela tinha decidido reagir. Você quer a verdade? Ela disse olhando direto para Daniel. Então para de me interromper e escuta. O tom dela não foi alto, mas foi forte o suficiente para cortar o ambiente. A sogra soltou um riso curto, cheio de desprezo. Agora quer falar? Disse. Depois de tudo isso? Elisa virou o rosto devagar e, pela primeira vez, não abaixou o olhar. A senhora já falou demais. O impacto veio na hora. Algumas pessoas se entreolharam. Daniel ficou em silêncio e Vinícius ficou atento. Eu tentei falar. Elisa continuou, a voz ainda tremendo, mas firme. Várias vezes. Ela olhou direto para Daniel. Mas você não deixou. A frase ficou no ar e por um segundo atingiu-o. Daniel desviou o olhar rapidamente, mas já era tarde. Isso é desespero, Vinícius disse, tentando retomar o controle. Quando a mentira começa a cair, a pessoa tenta inverter. Elisa virou o corpo para ele. E agora? Não tinha mais recuo. Inverter, ela disse. Você quer falar de inverter? Ela deu mais um passo, se aproximando, encarando. Você me seguiu, não foi? Segui, ele respondeu rápido, e faria de novo. Engraçado, Elisa continuou, porque você sempre sabia onde eu estava. Um silêncio estranho começou a surgir no meio da confusão. Daniel olhou para os dois, confuso. Coincidência, Vinícius respondeu seco. Coincidência? Elisa repetiu. Sempre nos mesmos dias? Nos mesmos horários? Ela inclinou levemente a cabeça. Ou você já estava lá? O olhar dele mudou por um segundo. Pequeno, mas suficiente. Isso não muda nada, ele disse mais agressivo. Você estava lá, isso é o que importa. Elisa respirou fundo, o peito subindo, o coração disparado. Ela sabia que dali em diante não tinha mais volta, e então falou. Eu estava lá sim. O impacto foi imediato. Os cochichos voltaram mais fortes. Eu sabia, confessou. Tá tudo explicado. Daniel ficou imóvel, o olhar travado nela. Mas não era do jeito que você tá pensando. Elisa continuou rápido. Eu fui lá porque
Porque você tem um caso. A sogra cortou revoltada. Não precisa nem terminar. Deixa ela falar. Alguém gritou do fundo, já envolvido na cena. Mas Elisa não recuou. Não dessa vez. Ela olhou direto para Vinícius e disse: eu fui lá encontrar com ele. E apontou para Vinícius. O tempo parou. Literalmente. A frase caiu como um choque seco na igreja inteira. Daniel arregalou os olhos. E que? A mãe dele levou a mão à boca. Alguém soltou não acredito, e Vinícius travou. Por um segundo inteiro, sem reação, mas o estrago já estava feito. Porque agora, na cabeça de todos ali, a história tinha mudado completamente. Não era mais suspeita, era certeza. Meu Deus, é ele, o próprio primo. Isso é absurdo. A humilhação agora era dupla, mais pesada, mais cruel. Daniel deu um passo para trás, o olhar perdido entre os dois. Você... Ele tentou falar, mas a voz falhou. Você estava com ele? Elisa não respondeu, só continuou olhando, com os olhos cheios, a respiração descompassada. E isso, para quem assistia, era confirmação. Vinícius recuperou o controle rápido. Olha o nível disso, ele disse, rindo sem humor. Agora ela quer me colocar no meio para se salvar. Mas a voz já não estava tão firme quanto antes, porque aquela frase não estava nos planos dele. E pela primeira vez, o controle da situação começou a escapar. Enquanto a igreja inteira mergulhava naquela nova versão da história, o que ninguém percebia era que aquela revelação ainda estava longe da verdade. Isso acabou. A voz de Daniel saiu baixa, mas sem volta. Elisa piscou devagar, como se não tivesse entendido direito. Daniel. Ela deu um passo rápido na direção dele. Espera, eu posso explicar, eu. Ele levantou a mão, sem gritar, sem olhar direto para ela. Não, só isso, um não simples, que destruiu tudo. Elisa travou, mas não desistiu. Deu mais um passo, dessa vez mais rápido, quase tropeçando no próprio vestido. Você precisa me ouvir, por favor. Eu não consegui falar ali, mas eu... Ela segurou o braço dele, com força, desesperada. E aquilo foi o último esforço. Daniel olhou para a mão dela e lentamente se soltou, como se aquilo estivesse queimando. O gesto foi frio, controlado e cruel. Você já falou o suficiente, ele disse. O impacto veio seco, direto. Elisa balançou a cabeça, o choro já preso na garganta. Não, você não entendeu. Não é o que parece. Você disse que foi ver ele. Daniel cortou, agora olhando para ela. O que mais eu preciso entender? Silêncio ao redor. Pesado. As pessoas assistindo como se fosse um espetáculo. Eu posso explicar, só me dá um minuto. Eu te dei tempo, ele respondeu firme. Eu te dei várias chances. Cada palavra dele era um passo para longe. E você escolheu esconder. Elisa apertou o braço dele de novo, mais fraca agora. Eu não escondi. Eu só não sabia como. Ele puxou o braço de vez, se afastando. De novo. Chega. A palavra veio mais forte. E dessa vez, não deixou espaço. A mãe dele se aproximou imediatamente. Vamos embora, disse firme. Você não merece passar por isso. Ela olhou para Elisa e soltou sem dó. Isso aqui é o tipo de mulher que destrói família. Aquilo atravessou, sem defesa, sem filtro. Eu avisei, ela continuou, mas você quis insistir. Elisa sentiu as pernas falharem, mas ainda tentou. Por favor, ela disse, a voz quebrando. Não vai assim. Daniel passou a mão no rosto, claramente abalado. Por um segundo só, pareceu que ia voltar, mas não voltou, porque o orgulho ferido falou mais alto. Ele deu um passo para trás, depois outro e outro.
se afastando dela. Daniel, ela chamou de novo, mais fraco agora. Mas ele já não respondia. Ela tentou ir atrás, mas o vestido prendeu. O salto falhou, e ela quase caiu. Teve que se apoiar no banco mais próximo, aquilo na frente de todo mundo. A humilhação completa. Os comentários começaram mais altos, sem vergonha. Que cena! Olha o nível disso. Ainda bem que ele descobriu agora. A sogra passou por ela e parou por meio segundo, só para dizer: você nunca esteve à altura dele. E foi embora, deixando aquilo no ar. Daniel chegou até a porta. Parou, a mão na maçaneta, o corpo imóvel, como se algo ainda puxasse ele para trás, como se uma parte dele ainda quisesse voltar. A igreja inteira prendeu a respiração, mas ele não voltou. Ele abriu a porta e saiu, sumiu e levou tudo com ele. Elisa ficou ali, parada, sem reação. O buquê já no chão, o vestido pesado, o rosto molhado, os olhos perdidos. E quando percebeu que ele não ia voltar, ela desmoronou. De verdade, o corpo cedeu. Ela levou a mão à boca tentando segurar o choro, mas não conseguiu. O som saiu, falho, dolorido, sem controle. Ela tentou se recompor, tentou respirar fundo, tentou levantar a cabeça, mas não dava. Porque agora não era mais só tristeza, era destruição. As pessoas começaram a sair, uma por uma, comentando, olhando, julgando. Ninguém ficou, ninguém ajudou, ninguém quis saber da verdade, porque a história já estava pronta, e ela era a culpada. Mas lá no fundo, escondido atrás de tudo aquilo, ainda existia algo, algo que ninguém ali quis ouvir. E que ainda ia mudar tudo. A igreja já estava esvaziando quando Elisa finalmente cedeu. O corpo dela não aguentou mais. As pernas falharam e ela precisou se apoiar no banco mais próximo antes de cair de vez. O choro veio forte, descontrolado, como se tudo que ela tentou segurar até ali estivesse saindo de uma vez só. Elisa! Calma, calma. Duas mulheres correram até ela. Marina e Júlia, amigas de anos, estavam entre as poucas pessoas que não foram embora. Se ajoelharam ao lado dela, segurando seus braços, tentando manter ela firme. Respira. A gente está aqui, disse Marina, passando a mão no cabelo dela. Não fica assim. Por favor, completou Júlia, segurando o rosto dela com cuidado. E logo atrás veio a mãe dela, Dona Lúcia. Simples, olhar cansado, mãos trêmulas, mas com uma força silenciosa que só quem já passou por muita coisa carrega. Ela não falou nada no primeiro momento, só chegou perto e abraçou a filha, forte, como se estivesse tentando juntar todos os pedaços dela ali. E Elisa desabou de vez. Mãe, ela disse entre o choro, acabou. Eu sei, eu sei. Dona Lúcia respondeu, segurando o rosto dela. Mas você vai sair dessa, minha filha. Você vai. Aquela frase não resolveu nada, mas sustentou. E naquele momento, era o suficiente. Ao redor, ainda havia alguns olhares. Algumas pessoas que ficaram. Mas agora, já não parecia tão esmagador, porque ela não estava mais completamente sozinha. Elisa respirou fundo algumas vezes, tentando se recompor. As amigas ajudaram ela a se sentar melhor, segurando suas mãos, passando segurança. Mas o olhar dela ainda estava perdido, preso no que tinha acabado de acontecer. Você precisa falar, disse Marina em voz baixa. Você não pode deixar isso assim. Elisa fechou os olhos, porque ela sabia que aquele silêncio tinha destruído tudo e que agora já não dava mais para continuar escondendo. Você vai embora assim, sem falar nada? Uma voz surgiu. Elisa levantou o rosto devagar. Era o pai de Daniel. Ele ainda estava ali, observando, diferente dos outros. Não havia desprezo no olhar. Havia dúvida. Já acabou o que vocês queriam ver.
Elisa respondeu cansada, a voz rouca. Para eles, talvez, ele disse. Para mim, não. Ele deu um passo à frente. Aquilo ali não me pareceu uma confissão. As amigas trocaram um olhar rápido. Dona Lúcia apertou a mão da filha. Como quem dizia sem palavras, agora fala. Então fala, ele continuou. Por que você foi naquele lugar? O coração de Elisa disparou, de novo. Mas agora, ela não recuou. Eu fui, porque ele me chamou. O silêncio caiu, pesado. Ele quem? O homem perguntou. Elisa levantou os olhos, firmes, mesmo com lágrimas. O Vinícius. As amigas se entreolharam. A mãe dela apertou mais forte a mão e o pai de Daniel ficou imóvel. Ele me chamou várias vezes. Elisa continuou, sempre nos mesmos horários, sempre naquele lugar. Agora, começava a fazer sentido, mas ainda não era suficiente. E você foi? Ele perguntou. Eu não queria. Ela respondeu rápido, mas eu fui. A sinceridade veio sem defesa, e isso deu mais peso. Por quê? Elisa respirou fundo. Porque ele disse que ia destruir tudo. A frase caiu forte. Dona Lúcia fechou os olhos por um segundo. Ele disse que ia acabar com o casamento, com o Daniel, com tudo. Elisa continuou. Disse que já tinha coisas suficientes para fazer isso. Agora, a história começava a mudar. E você acreditou? O homem perguntou. Eu vi ele fazendo, Elisa respondeu. Ele já vinha manipulando situações, distorcendo coisas, me pressionando. O ar ficou pesado, diferente, mais sério. O que ele queria? Ele perguntou. Elisa hesitou, mas respondeu. Ele queria que eu ficasse com ele. O absurdo ficou claro. As amigas se entreolharam, chocadas. Ele disse que sempre me quis. Elisa continuou, que podia me dar tudo, que eu não precisava do Daniel. A voz falhou. E quando eu disse não, ele começou a me ameaçar. Agora fazia sentido, mas ainda não completamente. Então você foi lá para quê? O homem perguntou. Elisa olhou para ele. Para tentar fazer ele parar. Simples, direto. Eu achei que se eu fosse, ele ia desistir, ela continuou, mas ele só piorava. As lágrimas voltaram, mas agora havia algo a mais, verdade. E hoje, ela disse, quase sussurrando, ele fez isso, silêncio, pesado, real. Por que você não contou isso antes? O homem perguntou. Elisa deu um sorriso fraco, sem força. Eu tentei. Ela olhou para as amigas, depois para a mãe, e então completou. Mas ninguém quis ouvir. E dessa vez, ninguém teve resposta. O pai de Daniel permaneceu em silêncio, mas agora era um silêncio diferente, pesado, pensativo, como alguém que estava começando a perceber que tudo aquilo talvez não fosse o que parecia. Elisa ainda estava sentada, o corpo curvado, as mãos apertadas uma contra a outra, tentando conter o tremor que não passava. O vestido branco, antes símbolo de um começo, agora parecia um peso que ela carregava sozinha. Isso ainda não fecha, ele disse devagar. Ele não teria feito tudo isso sem um motivo maior. Elisa respirou fundo, mas o ar não veio completo. Parecia que algo ainda travava, algo mais difícil de dizer. Ele vinha roubando, ela disse quase sem voz. O impacto foi imediato. Roubando? O homem repetiu incrédulo. Elisa assentiu, devagar. Os olhos baixos. Da empresa, da família. Ela continuou. Aos poucos, sem ninguém perceber. O silêncio ficou mais denso. Você tem certeza disso? Ele perguntou. Elisa levantou o olhar. E mesmo com o rosto marcado pelas lágrimas, não havia dúvida ali. Eu vi. A resposta saiu firme, mas o corpo dela ainda tremia. Eu encontrei documentos, valores que não batiam, transferências estranhas,
ela disse, e quando fui atrás, cheguei até ele. As lembranças voltaram, pesadas. Eu confrontei ele. A voz falhou. Achei que ele ia negar, ou, sei lá. Ela soltou um riso fraco, sem força. Mas ele não negou por muito tempo. O pai de Daniel observava, sem interromper. Primeiro tentou me convencer que eu estava confundindo tudo. Ela continuou. Depois, tentou me comprar. As amigas se entreolharam. Ele disse que eu podia esquecer tudo. Elisa disse que podia ficar do lado dele, que ele me daria uma vida melhor. Ela engoliu seco, a dor voltando mais forte. Disse que o Daniel não era suficiente para mim. A frase saiu carregada. E você recusou, o homem completou. Elisa assentiu, sem hesitar. Na hora, mas o rosto dela mudou, porque aquela parte doía mais. Foi aí que ele mudou, ela disse. O olhar, o jeito, tudo. Agora o medo aparecia, claro. Ele começou a me ameaçar. Disse que ia inverter tudo, que ia me destruir. Ela continuou, que ninguém ia acreditar em mim. E ninguém acreditou. Ele começou a me chamar naquele lugar. A voz falhou. Me pressionar, me encurralar. Elisa apertou as mãos com mais força. Eu não queria ir, ela disse, mas eu tinha medo do que ele podia fazer. As lágrimas começaram a cair de novo, mais pesadas. E hoje, ela continuou, quase sussurrando, ele fez exatamente o que prometeu. O silêncio foi brutal. Você tem prova disso? O homem perguntou. Elisa assentiu. Tenho, sem hesitar. Mas quando ele perguntou, então por que você não falou antes? Ela travou. De verdade. O olhar desceu, a respiração ficou irregular, e dessa vez, a dor veio diferente, mais profunda. Porque eu achei que dava tempo, ela disse quase sem voz. O homem franziu a testa. Tempo para quê? Elisa levantou o olhar. E ali não tinha mais defesa, só arrependimento. Eu ia contar tudo. A frase saiu quebrada. Eu ia expor ele, mostrar tudo, entregar o que ele fez. Ela continuou. Mas depois do casamento, as amigas ficaram em silêncio. A mãe dela abaixou o olhar, porque aquela parte doía. Eu não queria estragar aquele momento. Elisa disse. Não queria destruir o dia. Não queria colocar o Daniel no meio disso daquele jeito. A voz começou a falhar mais. Eu só queria que a gente casasse. Ela continuou. Que aquele dia fosse nosso. Só nosso. Uma lágrima caiu no vestido. Ela nem percebeu. Eu achei que conseguia segurar. Ela disse. Que depois eu resolvia tudo. O peito subia rápido, o ar falhando. Eu achei que ainda dava tempo. Silêncio, pesado. E então, ela finalmente disse. Mas eu perdi ele. A frase saiu como um sussurro, mas destruiu mais do que qualquer grito. As lágrimas agora não paravam mais. Eu tentei proteger. Ela continuou, a voz quebrando completamente, e acabei perdendo tudo. O pai de Daniel não disse nada, porque não havia o que dizer, porque agora não era mais sobre certo ou errado, era sobre uma mulher que tentou fazer o certo, no momento errado, e pagou caro por isso. Elisa ainda estava ali, tentando se manter de pé, segurando o próprio corpo como podia, enquanto o pai de Daniel observava em silêncio, processando tudo o que tinha acabado de ouvir. Onde estão essas provas? Ele perguntou firme. Elisa levantou o olhar. Estão comigo, no celular, e em alguns documentos que eu guardei. A resposta saiu mais segura dessa vez. Mas antes que ela pudesse continuar, a porta da igreja se abriu novamente, dessa vez sem força, sem impacto, mas com descaso. Olha só,
Ainda tão aqui? A voz veio arrastada, carregada de ironia. Vinícius voltou, caminhando devagar, com uma garrafa de vodka na mão, o olhar relaxado demais para alguém que tinha acabado de destruir um casamento. A camisa ainda mais aberta, o sorriso torto, a postura de quem achava que já tinha vencido. Ele nem percebeu. Ainda. Eu achei que já tinham ido embora, ele continuou rindo baixo. Ou vão ficar aí tentando limpar o que não tem conserto? O pai de Daniel virou o corpo lentamente. Chegou na hora certa, disse firme. Vinícius levantou a garrafa levemente, como se brindasse. Sempre. Mas o olhar dele passou por Elisa e parou. Ainda aqui? Ele disse. Achei que já tinha entendido. Elisa não respondeu, mas também não desviou. Não adianta você querer provar alguma coisa agora. Vinícius continuou dando mais um gole. O Daniel nunca vai acreditar em você. Ele deu de ombros. Eu sou o melhor amigo dele. Praticamente um irmão. Você acha mesmo que ele vai ficar do seu lado? A frase veio carregada de certeza, de arrogância. E foi exatamente isso que começou a derrubar ele. O pai de Daniel deu um passo à frente. Eu quero ouvir a verdade, disse, olhando diretamente para ele. Vinícius soltou uma risada. Verdade? Repetiu. A verdade já está aí. Ele apontou com a garrafa na direção de Elisa. Ela mesma já disse que foi me ver. Silêncio, pesado, mas dessa vez, diferente. E por que ela iria te ver? O pai perguntou. Direto, sem rodeio. Vinícius travou por meio segundo, mas disfarçou. Isso você pergunta para ela, respondeu tentando manter o controle. Eu não tenho nada a ver com as escolhas dela. Não tem? Elisa respondeu finalmente. A voz dela saiu mais firme, mais segura. Então fala, ela disse. Fala por que você me chamou naquele lugar. O olhar dele mudou, quase imperceptível. Eu não te chamei. Ele respondeu rápido. Você que foi atrás. Você me ligou, Elisa rebateu, várias vezes. Prova. A palavra veio seca, desafiadora, mas foi um erro, porque o pai de Daniel percebeu. Mostra, ele disse olhando para Elisa. Vinícius virou o rosto na hora. Não adianta, ele falou dando outro gole. Ela pode mostrar o que quiser. Daniel nunca vai acreditar, ele riu. Eu conheço ele. Sei exatamente como ele pensa. E essa confiança começou a incomodar. Você parece muito certo disso, o pai disse. Vinícius deu de ombros. Porque eu tô. Ele olhou direto para Elisa. Você perdeu, disse sem suavizar. Não importa o que você diga agora. Acabou. Mas Elisa não recuou. Não dessa vez. Acabou para você, ela respondeu. A frase bateu diferente. O sorriso dele vacilou. Você me ameaçou, ela continuou. Disse que ia destruir tudo se eu não aceitasse sua proposta. Que proposta? O pai perguntou imediatamente. Silêncio. Vinícius não respondeu. E isso disse tudo. Fala. Elisa insistiu. O que é que eu fale? O olhar dele endureceu, agora sem sorriso. Cuidado com o que você fala, ele disse, mais baixo. Você já fez estrago demais. Mas já era tarde, porque agora ninguém estava mais do lado dele. Você tentou me comprar, Elisa disse. Disse que eu podia esquecer tudo, que podia ficar com você. As palavras ecoaram, pesadas. Disse que eu não precisava do Daniel, ela completou. Que você podia me dar uma vida melhor. O silêncio foi imediato, real, desconfortável. O pai de Daniel olhou direto para ele. Isso é verdade? Vinícius tentou rir, mas não sustentou. Ela tá desesperada, disse, inventando qualquer coisa agora. Mas a voz falhou, levemente, e foi o suficiente. Então por que você tá nervoso? O pai perguntou, direto, sem desviar. Vinícius não respondeu. A mão apertou a garrafa com mais força.
Eu quero ver essas provas, o homem disse. Agora, a palavra caiu como um peso, e pela primeira vez, o controle saiu completamente das mãos dele, porque agora não era mais sobre convencer, era sobre provar. E ele sabia. Se aquilo aparecesse, não ia sobrar nada. Enquanto Elisa finalmente começava a recuperar a voz, e a verdade começava a aparecer, o que ninguém ali imaginava era o tamanho da queda que ainda estava por vir. A casa do pai de Daniel estava silenciosa quando eles chegaram, mas era aquele silêncio pesado que parece que tudo ainda está acontecendo por dentro. Daniel estava na sala, sentado, inclinado para frente, as mãos juntas, o olhar perdido. O terno ainda no corpo, mas bagunçado, a gravata frouxa, como alguém que tinha saído de uma guerra que nem entendeu direito. Ele levantou o olhar quando a porta abriu e travou. Elisa entrou, ao lado da mãe, das amigas. E logo atrás, o pai. Daniel franziu a testa. Cadê o Vinícius? O pai nem hesitou. Sumiu. A palavra foi seca, direta. Desapareceu assim que saímos da igreja. Daniel ficou em silêncio. E aquilo já começou a dizer muita coisa. Porque no fundo, ele entendeu, mas não quis aceitar na hora. O pai passou direto por ele. Senta, disse, firme. Você precisa ouvir. Daniel não discutiu, só ficou ali, parado, enquanto Elisa se mantinha um pouco afastada, como se ainda existisse uma distância que não dava para atravessar tão rápido. O pai falou pouco, mas falou o suficiente. Mostrou o celular, os documentos, as mensagens, sem exagero, sem drama, só verdade. E aquilo foi desmontando Daniel aos poucos. O olhar dele mudou. Devagar, primeiro confusão, depois incredulidade, e então, desespero. Não, ele murmurou, passando a mão no rosto. Não é possível. O pai não respondeu, porque não precisava. As provas falavam, e o silêncio também. Daniel começou a andar pela sala, de um lado para o outro, a respiração pesada, o corpo tenso. Ele não faria isso, disse, mais para si mesmo do que para alguém. Não comigo, não desse jeito. Mas quanto mais falava, menos acreditava, porque tudo começava a encaixar. As atitudes, as palavras, aquela certeza absurda na igreja. Não era confiança, era controle. E ele caiu, direto. Daniel parou, olhou para Elisa, de verdade dessa vez, e ali ele viu o medo que ela tentou esconder, o desespero, o silêncio que ele não deixou ela explicar. E aquilo quebrou ele. Ele começou, mas a voz falhou. Passou a mão no rosto de novo. Respirou fundo. Mas não conseguiu segurar. Eu acabei com tudo. A frase saiu pesada, carregada, e ele afundou no próprio erro. Eu não te ouvi. Continuou a voz quebrando. Eu nem deixei você falar. Ele deu um passo na direção dela, mas hesitou, como se não tivesse direito de se aproximar. Eu achei que você... Parou. Eu achei que você tinha me traído. O orgulho ferido agora tinha virado outra coisa. Remorso. E doía. Como eu não vi isso? Ele disse, passando a mão no cabelo nervoso. Como eu fui tão cego. Ele começou a andar de novo, mais rápido, descontrolado. Era ele. O tempo todo, murmurava. Ele manipulou tudo. E então, ele parou de repente. E fez o que ninguém esperava. Se ajoelhou ali, no meio da sala, sem orgulho, sem defesa, só dor. Me perdoa, disse, olhando para Elisa. Por favor. A voz saiu falha, fraca, mas real. Eu destruí a gente. Continuou. Eu deixei ele fazer isso. Eu não confiei em você. Ele passou a mão no rosto, tentando conter o próprio desespero. Mas não conseguiu. Eu fui embora. Eu te deixei lá.
na frente de todo mundo. A lembrança veio forte e esmagou ele. Eu não devia ter feito isso. Ele abaixou a cabeça, sem força, sem reação. Eu não sei como consertar isso. Silêncio. Ninguém falou nada, porque aquele momento não precisava de interferência. Elisa observava, quieta, ainda com os olhos vermelhos, o corpo cansado, mas agora diferente, mais firme, mais consciente. Ela respirou fundo e deu alguns passos até ele. Parou na frente, mas não se ajoelhou, não desceu até ele. Eu te perdoo. A frase saiu simples, sem peso exagerado, mas verdadeira. Daniel levantou o olhar na hora, esperança, mas durou pouco, porque ela continuou. Mas isso não muda o que aconteceu. A voz dela não era dura, mas era firme. Eu não sei se consigo passar por isso de novo, disse. Eu não sei se consigo confiar que, numa situação assim, você vai ficar do meu lado. O impacto veio direto. Daniel travou, porque aquilo era mais difícil do que qualquer acusação. Eu te amo. Ela continuou mais baixa, mas eu também preciso pensar em mim agora. Silêncio. Pesado. Real. Eu não quero viver com medo, completou, nem passar por uma humilhação dessas outra vez. Daniel não respondeu, porque não tinha o que dizer. E talvez, pela primeira vez, ele entendeu que perder alguém não acontece só quando a pessoa vai embora. Acontece quando a confiança quebra. E ali, ela tinha quebrado. Lá fora, a noite seguia como se nada tivesse acontecido, mas dentro daquela casa tudo tinha mudado. A verdade tinha aparecido, a mentira tinha caído e o destino deles já não era mais o mesmo. No fim, tudo aquilo deixou uma marca que ninguém ali esqueceu. Daniel aprendeu do jeito mais difícil que confiar na pessoa errada pode destruir o que a gente mais ama. Enquanto Elisa mostrou uma força que nem ela mesma sabia que tinha. Mesmo depois de tanta humilhação, ela escolheu não guardar ódio, mas também não voltou atrás do que sentia, porque recomeço de verdade só acontece quando a gente se respeita primeiro. E foi ali que o destino deles mudou de vez. E você já julgou alguém sem saber toda a verdade? Já viveu algo que mudou completamente seu caminho? Me conta aqui nos comentários, quero saber sua opinião e de onde você está assistindo. E se essa história te prendeu até o final, aproveita e assiste o vídeo que está aparecendo na sua tela agora, porque tem outra história cheia de reviravoltas, segredos e lições que pode te surpreender ainda mais.